Oi, gente! Segundo vídeo do canal em relação à cidadania italiana. Então, hoje a gente vai falar sobre a correção dos documentos. E, começando, assim que você recolheu todos e organizou todos os documentos, que a gente já viu como fazer no outro vídeo, você tem que corrigir eles se tiver alguma correção para ser feita. Então, o documento mais importante para seguir a correção é a do nosso querido italiano. Então, quando a gente pega a certidão do antenato, que é a primeira e a mais importante, você vai fazer tipo ao contrário do que você fez no procurar os documentos, que lá a gente fez a partir de você até achar quem era o italiano. Aqui não, aqui como você já tem todos os documentos, para ver a correção você vai fazer a partir do seu antenato italiano, do seu antepassado, até vir a você. Então você vai vendo quais erros tem em cada uma dessas certidões até chegar na sua. E a partir daí a gente vai começar a ver como o que pode estar errado. Por exemplo, o que pode estar errado é o nome, sobrenome, o local onde nasceu, onde casou e onde morreu. Então, tudo isso e também as datas. Então, tudo isso a gente vai ter que ir revendo e vendo quais são os erros e se tem erros. Às vezes pode ser que não tenha, mas tudo isso vai ser a partir do seu antepassado italiano. Outra coisa importante no nascimento ou no batismo do seu antenato italiano é que ele tem que estar, para correção perante ao cartório, tem que estar apostilado por AIA. Então, isso é muito importante que você tenha este documento que vai vir aqui da Itália, ir até o Brasil, apostilado por AIA. Bom, um exemplo de correção, eu vou dar para vocês como aconteceu no meu caso. Quando eu busquei todos os documentos e eu cheguei no meu antenato italiano, eu descobri que no caso do meu antenato italiano ele se chamava Costante Liberale Manzan. Então, a partir desse nome, que é o nome, né, Costante Liberale Manzan, eu pude ver se nos outros documentos como estava escrito, se estava correto como no nascimento, no caso do meu antenato no batismo, ou se estava errado. Então, eu fui buscando em todos os documentos. Por exemplo, no óbito dele, eu descobri que no óbito dele ele estava escrito também já errado. Por exemplo, eu estava no óbito Costante Mansan e não Costante Liberale Manzan. Então já estava o nome errado, que passou a ser de Costante a Constante, e não tinha o Liberale, que era o segundo nome dele, e o Manzan, que era o sobrenome, estava, em vez de Manzan com Z, estava Mansan com S. Então aí já temos vários erros que devem ser arrumados. E não só no óbito dele, depois eu fui descobrindo aos poucos que tanto no nascimento do filho dele estava o nome errado também. Ele estava com o nome Costante Mansan. Então, tipo, tudo eu tive que ir arrumando aos poucos para Costante Manzan, Costante Liberale Manzan. Assim como o casamento do próprio filho dele estava errado, que estava como Costante Mansan e não como Costante Liberale Manzan. Então sempre eu tive que ir arrumando todos, Costante Liberale Manzan e posterior a tudo isso, não só o nome do antenato, como todos os sobrenomes de todas as certidões, e isso até na minha mesmo, porque como todos a partir
do antenato italiano estavam Mansan com S, então todos estavam com o sobrenome também errado. Então, a partir de saber que o Costante Liberale Manzan era com Z, o Manzan, eu passei a arrumar também o Mansan de todas as outras certidões até chegar a minha, que também estava Suzy Mansan e não Suzy Grison Manzan, ok? Então, a partir dali eu fui arrumando tudo e a partir disso, no final de todas as certidões, tem a averbação que diz que todos os sobrenomes e nomes das pessoas desta família passam a constar, em vez de Mansan, Manzan, com Z. Assim como se os nomes estão errados, como no caso de muitas certidões estava Costante Liberale Mansan e passou a ser Costante Liberale Manzan. Outra coisa que também vai talvez estar diferente é que, por exemplo, tanto no nascimento quanto no casamento vai sempre estar constando o nome do pai de quem está casando e às vezes até o nome dos avós. Então, esses nomes, tanto nome e sobrenome, também tem que ser arrumado. Não só da pessoa que, por exemplo, casamento de Ângelo Manzan, só arrumar o Ângelo Manzan, entende? Não, tem que arrumar também o nome dos pais e os nomes dos avós, ok? E, então, e a outra coisa que também pode estar errado é as datas. Um exemplo de data é, por exemplo, se a pessoa te dá aí no casamento tem a idade da pessoa, tal fulano está casando aos 26 anos. Com esse número, você vai no nascimento e vê se bate a idade que ele está casando, porque aí você vê se o ano está correto. Também tem que ser arrumado. E a outra coisa que tem que ser arrumado é se o local, por exemplo, no casamento, fulano de tal nasceu na cidade de Caxias do Sul, por exemplo, e no nascimento diz que ele nasceu em Porto Alegre. Isso tem que ser arrumado também, porque se ele nasceu em Porto Alegre no nascimento, no casamento tem que estar constando que ele nasceu em Porto Alegre e não em Caxias do Sul. Depois de tudo identificado, todos os erros vistos, normalmente eu dou uma dica que pega e imprime essas certidões que você tem tipo como assim, como em fotocópia, assim, imprime elas e vai marcando nelas mesmo, e depois você vai vendo, tem que arrumar, põe no computador o que você vai ter que arrumar de cada uma, e que fica bem mais organizado, e aí você vai saber o que realmente tem que ser arrumado. E posterior a isso, a gente vai ter que arrumar ela ou de forma administrativa ou de forma judicial. Então, são esses dois tipos que você vai ter que arrumar. A forma administrativa. Por exemplo, você quer arrumar o nome do seu avô na sua certidão de nascimento. E que está errado na sua certidão. Então, você vai ter que ter em mãos a certidão de nascimento do seu avô, que já conste o nome corretamente, a certidão de nascimento do seu pai, que também já conste o nome corretamente da família inteira, né? Eu aconselharia levar ainda o casamento do seu avô, o óbito do seu avô, o casamento do seu pai, se seus pais são casados. Quanto mais prova, melhor de que aquele seu avô se chama, no caso do meu avô, era José Manzan Sobrinho. Eu tinha que arrumar para José Manzan Sobrinho. Então, eu tive que pegar a certidão de nascimento do meu avô, eu já peguei o casamento do meu avô, no caso, o nascimento do meu pai, para poder arrumar os nomes na minha certidão de nascimento. Por quê? Teve um caso no decorrer do meu processo em que um dos cartórios, não quer dizer que ele se negou de fazer,
mas que sim, que ele pediu todas as certidões de nascimento, casamento e óbito de toda a minha família, para ter como prova que realmente era esse o sobrenome, era esse o nome. Então eu tive que recolher tudo que eu já tinha recolhido, mas apresentar para eles, para esse cartório, no caso que era o cartório de Carlos Barbosa, que era do meu pai, e aí eles me pediram todas as certidões para poder arrumar o sobrenome do meu pai. Deixando mais uma coisinha clara para vocês, quando você vai fazer o requerimento de alguma correção de nome, sobrenome e data, tem que ser a pessoa mais velha viva. Por exemplo, no meu caso, todas as certidões antigas e dos meus antepassados, quem fez o requerimento foi meu pai, porque meu pai ainda é vivo, então ele tinha que requerir para que fosse corrigido os sobrenomes, nomes dos antepassados que já eram falecidos. Se no caso o seu avô ainda é vivo, vai ser o seu avô e assim por diante. Já no caso da minha certidão, quem fez também foi meu pai, no caso, porque eu moro fora do país, mas perante uma procuração que eu assinei e deixei para ele, para que ele pudesse fazer a correção. Mas, se você mora no Brasil e ainda é vivo, lógico, e maior de 18 anos, você que tem que fazer da sua certidão e não o seu pai, daí nesse caso, ok? Bom, agora vamos falar da parte judicial, que é a segunda opção que você tem para corrigir os documentos. Na parte judicial, quando que você vai ter que fazer nesse formato, digamos assim? É quando o cartório, por exemplo, se nega em arrumar algum erro, seja data ou o que for, ele se nega em fazer e aí você vai ter que entrar judicialmente e pedir para que esse cartório corrija perante a um mandato judicial. A outra forma judicial que pode vir a acontecer é como, por exemplo, de algum outro tipo de impedimento que tenha para que o cartório faça e não seja por conta do cartório. No caso, eu vou dar um exemplo para vocês, que foi o avô do meu namorado, que ele era filho bastardo e isso impedia que fosse requerido uma certidão por inteiro teor deste antepassado. Bom, Suzy, o que seria filho bastardo nesse caso? O filho bastardo nesse caso seria que os pais dele se casaram depois do nascimento dele, então na certidão de nascimento dele constava que ele era um filho ilegítimo do casal. Então, posterior ao entrar na justiça, na verdade, o cartório tinha que incluir nessa certidão de nascimento a legitimação do filho. Então foi por conta que ele entrou no cartório, na justiça, no caso, para que fosse arrumado isso, a legitimação da criança, ele também arrumou todos os erros, que ele também teve erros de data, de nome, de sobrenome, ele também arrumou tudo isso na justiça, o que seria a minha dica para vocês nesse caso. Se você realmente vê que você precisa entrar na justiça para arrumar alguma coisa, eu aconselho que você já pegue todos os documentos, todas as correções que devem ser feitas, que a gente viu durante o vídeo, nome, sobrenome, data, que você foi anotando sempre, ou então fazendo no rascunho de alguma das certidões, sempre com você, olhando, isso tá errado no caso, o Fiorindo tá com o nome errado, ou no meu caso, Constante é errado, você foi anotando, no seu caso, né? Você vai vendo, eu tenho que arrumar tudo isso, anota tudo, deixa tudo certinho e envia para a justiça tudo que você tem que arrumar. No caso do meu namorado, demorou 4 meses, porque foi de novembro do ano passado, de 2018, a fevereiro deste ano, de 2019.
Por quê? Porque pegou justamente todas as festas de final de ano, então o fórum estava fechado, não foi, e também no nosso caso, na nossa cidade, o fórum estava de mudança do local onde ele estava para outro local, então isso tudo atrapalhou no processo, mas levou 4 meses. Então, se você tem previsto quando você quer fazer, já vai vendo tudo que você pode ter de demora, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, como vários já estão deixando também. Estavam falando comigo pelo Facebook e pelo Instagram, pode falar comigo por lá, porque os dois são abertos, sem problema nenhum. E qualquer outra dúvida vão me pedindo, porque semana que vem a gente vai ter mais uma parte da cidadania italiana, que aí vai ser a parte de tradução e apostilamento por AIA. Então fica ligado, a gente vai estar sempre botando, vai ter sempre a lista de reprodução para vocês da cidadania, que é especialmente para ela. Então, olhe o anterior a esse, que é a organização de todos os documentos, que eu vou deixar o link para vocês aqui em cima, né, agora no finalzinho para vocês. E também, sempre na descrição eu deixo todas as minhas redes sociais e tento tirar alguma dúvida de vocês também, ok? Beijo, a gente se vê na próxima semana.